graça, a paz do Senhor Jesus por todos os moradores dessa região. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Isaías: o Senhor Jesus Cristo veio libertar o cativo do cativeiro. Ou seja, Jesus veio libertar o homem de todos os seus pecados. Isso porque Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma escravidão, amado. O pecado, ele escraviza a alma. Algo que tem aprisionado muitas pessoas, o pecado. Mas a Bíblia fala que a verdade, ela liberta. A palavra do Senhor, esta é a verdade. Lê a tua Bíblia. Examina o que está escrito. Jesus falou: examinai as Escrituras Sagradas, pois são elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. A palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. E a palavra do Senhor, ela penetra junto da alma e do espírito e separa as intenções más do coração do homem. O Senhor, ele discerne as intenções do coração do homem. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que do coração do homem vem as preparações, mas é do Senhor que vem o cumprimento. Irmãos, vou pegar minha Bíblia aqui para pregar com a Bíblia. Não me sinto muito confortável para pregar assim a Bíblia, irmãos. Ainda que eu não estou precisando abrir a Bíblia aqui, mas amém, vamos sem ela mesmo. Ela tá aqui guardada, mas eu vou recitar o que está escrito. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com os ouvintes. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz a verdadeira fé. Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 8,32, Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Religião não salva ninguém. A única verdade é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele está voltando. A palavra do Senhor diz que o fim, ele vem. Quantas pessoas têm se preparado para se encontrar com Deus? Você tem se preparado para encontrar com Deus, meu amigo? A palavra do Senhor diz: para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Olha o que vem após a morte. Vem ao homem o juízo. O juízo é para dar uma sentença, é para dar ao homem a sua recompensa. A palavra de Deus diz que é céu ou inferno, ou seja, salvação ou condenação. O que você tem buscado para a tua alma? Busca a salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Nós sabemos que a vida afundada na imoralidade não é uma vida abundante. Nós sabemos que a vida de bebedeira, de feitiçaria não é uma vida abundante. Nem tampouco na homossexualidade ou a idolatria, nenhum pecado, amado, traz ao homem abundância de vida, mas traz uma vida separada de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que o que separa o homem da presença de Deus são os seus pecados. Talvez você é acostumado a pecar e diz que isso é comum e o homem nunca vai conseguir deixar os seus pecados. Isso é um engano.
Satanás está enganando o seu coração. A palavra de Deus diz que quem é nascido de Deus não vive pecando, porque para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, o pecado. O pecado é obra do diabo, mas Jesus se manifestou na cruz para isso, desfazer as obras do diabo em nossa vida, para que nós não estejamos mais sujeitos ao pecado. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, ele veio libertar o cativo do cativeiro. Isaías diz que Jesus, ele veio trazer em liberdade os que estavam em prisões, ou seja, homens que vivem em pecado estão presos, as mãos, pés amarrados, para que não estejam sujeitos a Deus. Jesus Cristo, ele está voltando. É necessário arrependimento, é necessário conversão, é necessário o homem se arrepender de todos os pecados. A palavra de Deus, ela diz que há necessidade de confessar e deixar os pecados. Não adianta participar de procissões, não adianta participar de missas, não adianta participar de cultos, não adianta ter uma religião. Se o homem vive em seus pecados, destituído e distante ele está da glória de Deus. Não queira, amado, está destituído, distante, afastado da presença de Deus, porque a Bíblia diz que todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus no juízo. Nós podemos viver uma vida inteira sem Deus, mas após a morte todos nós vamos ter que comparecer para ser julgados diante dele, onde receberemos tudo que fizemos através do corpo, ou a salvação, ou a condenação. Isso Deus há de trazer juízo. Por isso, esteja ciente para onde está indo a tua alma. Esteja ciente a quem você tem reservado a tua alma. A Bíblia fala, busca ao céu. A Bíblia fala assim, escolhe a vida. Escolhe o caminho que leva a tua alma à salvação. E quem é esse caminho? Esse caminho é Jesus Cristo. As imagens de escultura não vai te ajudar você a chegar até Jesus Cristo. Os santos não vão te ajudar intercedendo. Eles não intercedem. Só há um santo em toda a Bíblia Sagrada que intercede pelo homem. Esse santo se chama Jesus Cristo. Não é Aparecida, não é Maria e nem José, não é Santo Antônio e nem São Francisco. Só há um que pode interceder pelo homem, junto de Deus Pai. E esse é Jesus Cristo. Veja que a palavra de Deus diz que há só um mediador entre Deus e os homens. Se há só um mediador entre Deus e os homens, não há vários. Só há um que se chama Jesus Cristo, não há muitos, não há centenas. Somente Jesus Cristo pode interceder pelo homem. Maria não pode interceder pela tua alma, pois ela não ressuscitou dentre os mortos. Ela não está sentada à direita de Deus Pai. Ela não foi coroada rainha no céu. Mas Jesus Cristo, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, recebeu todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. E Ele tem esse poder de julgar. Onde Ele há de julgar os vivos, os mortos, os grandes, os pequenos, todos serão julgados pelo próprio Jesus Cristo. Por isso se prepara, coloca a tua vida em ordem diante de Deus, pois o dia está chegando, onde todos nós vamos ter que prestar conta com Deus. Abandona esse pecado que está oculto, abandona esse pecado que está escondido. O Senhor, Ele contempla o que o homem faz em oculto, ainda que os corações guardem os seus segredos. Mas o Senhor Deus, Ele é Deus que contempla os bons e os maus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra. Os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. O Senhor, Ele tem contemplado a cada iniquidade que este mundo tem praticado. A palavra de Deus diz
que os olhos de Deus, eles estão em todos os cantos da terra. Os olhos de Deus, Ele está contemplando o pecado que você tem praticado em oculto. Por isso precisa se arrepender. Por isso é necessário se converter. Abandona a bebedeira, abandona a feitiçaria, a idolatria do futebol. Abandona. Idolatria é pecado. Ou seja, a futebol, ou seja, a Maria, imagem, escultura. Idolatria está levando multidões ao inferno, para a condenação eterna. Por isso que a Bíblia diz: destituídos estão da glória de Deus, porque pecaram, todos pecaram, e encarecidos estão da glória de Deus. Ou seja, há uma necessidade do homem se aproximar de Deus, porque os pecados fazem separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o pecado é a divisão, é a separação entre o homem e Deus. Só há um inimigo do homem na terra, e esse inimigo mortal se chama pecado. Mas quem que faz o homem pecar é o diabo. Mas quem que faz o homem livrar do pecado é Jesus. Se por um lado Jesus veio desfazer as obras do diabo, que é o pecado, nós só precisamos nos achegar a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Jesus, Ele está atrás daqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque a terra se encheu de idólatras, a terra se encheu de feiticeiros, a terra se encheu de adoradores de homens, adoradores de ídolos, adoradores de imagens, adoradores de jogadores de futebol. O Senhor, Ele está em busca de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, não os que adoram da boca para fora, não os que dizem amar a Deus, mas negam com suas más obras. O Senhor, Ele está em busca daqueles que adoram unicamente o Pai, aonde não há espaço no seu coração para nenhum ídolo, para nenhum tipo de homem. Mas a palavra do Senhor diz que os idólatras ficaram de fora da parte do reino de Deus. Sim, a Bíblia diz não somente esses, mas os mentirosos, os feiticeiros, os beberrões, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os roubadores, os injustos. A palavra do Senhor diz alerta, ela diz como um alerta: os tais ficarão de fora do reino de Deus. Por isso há uma necessidade de se arrepender. Não é se achegando até uma catedral, a uma religião, a uma igreja institucional que você vai se livrar do inferno. Jesus falou: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? É indo para a igreja católica? Não é. É indo dar o dízimo na igreja evangélica? Também não é. É fazendo campanhas, participando de missas e cultos? Também não. É se arrependendo, é abandonando o pecado. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que tira o pecado do mundo é Jesus. As obras que o homem faz, ela não pode tirar o pecado do mundo. Mas a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé que em Cristo Jesus há. Isso não vem de vocês mesmos, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Se você permanecer na palavra do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente você será um discípulo de Jesus Cristo. Se você permanecer na palavra do Senhor Jesus Cristo, você será considerado como verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. O mundo há muitas verdades, mas são inverdades. A única verdade absoluta, ela é encontrada na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que Jesus, quando Ele vier, Ele virá na glória, junto com seus anjos. E Ele juntará em todos os cantos da terra os seus escolhidos à direita e à esquerda, os que reprovaram a Deus e que por Deus foram reprovados. Os bodes vão ficar separados para serem lançados no inferno. Todos injustos, todos imorais, todos beberrões, todos efeminados vão ser lançados no fogo do inferno. Todos aqueles que
praticam a bebedeira, todos aqueles que praticam a idolatria, vão ser lançados no fogo do inferno. A multidão praticando a idolatria, colocam dentro da sua casa uma multidão de pessoas para adorar um ídolo chamado futebol, onde o mesmo está desviando a glória de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas não fazem o mesmo para Deus. Sabe por quê? Que o futebol é a idolatria maior do mundo? Porque as pessoas não honram a Deus da forma que honra o seu ídolo no futebol. Porque as pessoas não dão a glória a Deus, não perdem a sua voz, não perdem o seu tempo para Deus, como fazem para os seus ídolos. Porque a idolatria, amado, ela faz a separação entre homem e Deus. E a criatura está separada da presença de Deus, não só por causa da idolatria, mas por causa da mentira, por causa da bebedeira, por causa da homossexualidade, por causa de todo o pecado, a fofoca, a contenda, a ganância, a mentira, o roubo, o homicídio. Todo o pecado separa o homem da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, se por um lado o pecado faz separação, divisão entre homem e Deus, Jesus Cristo é o mediador que liga o pecador ao próprio Deus. Jesus, Ele é o elo da corrente que faz ligação entre homem e Deus. Ele é o mediador, porque há um só mediador, há um só Senhor, há um só Deus. Então, se há um só mediador, não há vários mediadores. Se há um só intercessor, não há vários. Então significa que nenhum santo está intercedendo junto de Deus Pai agora. Significa que nenhuma rainha do céu está intercedendo junto de Deus Pai agora. Significa que se há um só mediador, não tem nenhuma rainha do céu intercedendo por nós. Não existe nenhum santo, ciclano, fulano, Pedro, João, intercedendo por nós agora. Jesus é o único mediador. E a Bíblia diz que nós devemos crer somente no único Senhor, que é Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder em sua mão. A Bíblia diz que todo o poder e toda a autoridade foi dado na mão de Jesus Cristo. Todo o poder e a autoridade estão na mão de Jesus Cristo. Para refletir comigo, amado. Se todo o poder, toda a autoridade foi dada na mão de Jesus Cristo, não sobrou poder para a rainha do céu, não sobrou poder para José, não sobrou poder para Maria, não sobrou poder para Aparecida. Aparecida é uma fábula. Se todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Jesus Cristo, não tem ninguém fazendo milagre além de Jesus, não tem ninguém curando além de Jesus, não tem ninguém intercedendo além de Jesus. Jesus Cristo é o único Senhor. E a Bíblia diz: em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome, em nome de Jesus Cristo. É somente em nome de Jesus Cristo que os enfermos serão curados. A Bíblia não dá outro nome. É somente em nome de Jesus. O que nós temos hoje são tradições. Tradições que invalidam a palavra de Deus. O que nós temos hoje são tradições que são contra a palavra do Senhor. Em Mateus 15, versículo 6, Jesus diz: bem invalidais o mandamento de Deus com as vossas tradições. E isso acontece quando você tem um santo intercessor. Você invalida o mandamento de Deus quando você faz reza para mortos. Não quando você está simplesmente dobrando seu joelho para Aparecido, mas quando você deixa de orar para Deus, você está orando para o morto. Ninguém ressuscitou depois de Jesus, por isso estão todos mortos e ninguém está intercedendo por você agora, além de Jesus Cristo. Então o mandamento de Deus é que se obedeça a palavra de Deus. E a Bíblia diz que as vossas tradições, elas fazem com que o mandamento de Deus seja anulado. As tradições religiosas invalidam a palavra de Deus. Nós não fomos resgatados por tradições. Jesus não nos resgatou com tradições. Jesus nos resgatou com seu precioso sangue. Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário.
Nós não fomos resgatados por a rainha do céu. Nós não fomos resgatados por Maria. Nós não fomos resgatados por uma tal de Aparecida, que foi achada no fundo de um rio. Nós não fomos resgatados por São José, nem por São João, nem por São Pedro. Por isso, fuja dessas festas pagãs, é culto aos Exu. Isso é festa aos Exu, aos demônios. O Senhor Jesus Cristo não ensinou o homem a guardar as tradições dos homens, mas guardar a sua palavra. Jesus fala: examinem as Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque se você examinar as Escrituras Sagradas, você vai entender qual é a vontade de Deus, e você vai zelar pela vontade de Deus. Mas muitos estão a errar pela falta do conhecimento. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras Sagradas, nem tampouco o poder de Deus. O povo está errando por falta do conhecimento da palavra. Mas a palavra de Deus, ela vai ser encerrada. Vai chegar o dia em que os homens vão procurar ouvir a palavra de Deus. Não vão encontrar mais. Hoje o mundo escolhe o futebol e rejeita Deus. Hoje o mundo escolhe cachaça, escolhe a vida profana, escolhe o pecado. Mas há um dia em que somente Deus vai ser buscado, e todo esse lixo que o mundo oferece de cultura, de tradição, vai ser esquecido. Tudo isso vai passar. A Bíblia diz: passarás os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Os céus e a terra hão de passar, mas a palavra de Deus jamais há de se passar. Tudo que nós conhecemos hoje vai se passar. O mundo está chegando no seu fim, mas a palavra de Deus jamais há de passar. A palavra de Deus está se cumprindo. Por isso, ouça a palavra do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca a Deus enquanto Ele está perto. Deixe os ímpios os seus maus caminhos e se torne para Deus, porque Deus Ele é benigno, porque Deus é misericordioso em perdoar e em salvar o homem. Jesus Cristo está às portas. Se arrependam, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca a Deus enquanto Ele está perto. Meus irmãos, essa geração ela perdeu o respeito, perdeu o temor, perdeu a racionalidade, irmãos. Escutando ali atrás ali o homem falando: cala a boca, cala sua boca. O povo fica bravo, irmão. Eita glória, isso é de se alegrar, irmãos. O povo fica bravo, fica demoniado, os demônios ficam bravos mesmo. E eles acham, não sei o que eles pensam. Não dá pra entender. O que a pessoa, ela pensa, passa na cabeça da pessoa quando ela vê alguém pregando e ela xinga, ela fica brava. Eu acho que na hora eles nem percebem, irmão. Eu acho que só cai a ficha mesmo, né? Depois, porque é como se fosse um transe. Quando a pessoa fica endemoniada, é como se fosse um transe. A pessoa, na hora, ela não tá tendo muita consciência do que ela tá falando, né? E agora eu entendo por que Jesus ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque naquele momento que eles crucificaram Jesus Cristo, eles estavam numa grande cegueira espiritual e não compreendiam aquilo. Mas quando Jesus ele inspirou e ele deu o brado, falou: Pai, está consumado. Aí eles reconheceram, era como se a escama tivesse caído dos olhos deles. E eles reconheceram realmente, né? Este era o Messias, o Filho de Deus. Entendeu, irmãos? Então, o diabo ele influencia a mente das pessoas até o ponto dele conseguir colocar as palavras na boca delas. Então, essa manhã, irmãos, a palavra foi pregada, isso certamente vai ficar no memorial de Deus, vai ser lembrado no juízo. E essas pessoas sendo ignorantes, irmãos, naquele dia vai ficar, todos eles vão ficar envergonhados diante de Deus, vão ser lançados no fogo, né, irmãos? Não vai ter desculpa. Estamos aqui pregando aqui com essa caixinha. Eu comprei um novo megafone, tô esperando ele chegar, né, da China. E aquele outro eu passei ele pra frente já vendi. E vamos esperar ele chegar. Eu creio que vai ser
melhor do que o outro para poder pregar, mas ainda mesmo assim, né? Nós não dependemos dos equipamentos para poder pregar, nós precisamos somente do Espírito Santo de Deus. Sem equipamento nós pregamos na voz, eu creio que Deus faz a voz chegar longe. E é isso, irmão. A caixinha aqui é boa, irmãos. É um quebra-galho. Se as pessoas estão xingando é porque tá ouvindo. Tenho isso em mente. Quando eles dizem, ninguém tá te ouvindo, eles estão te questionando por quê? Porque tá ouvindo. Tá xingando porque tá ouvindo. Entendeu? Então, é isso, irmãos. Vou seguir aqui e vou deixar filmando. Deixa eu ver quanto tempo deu de filmagem aqui. Se pregação nos bairros, ela não é em vão, não. É muito proveitoso. Muito. Só abrir a boca, irmãos. Deus coloca as palavras. Abre a boca. Falou em nome de Jesus, vai falando. Jesus põe as palavras na boca. Glória a Deus. Graças a Deus. Saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Da parte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra. Quando Jesus Cristo voltar, achará fé na terra. Essa pergunta, amado, que não se cala. Quando Jesus Cristo vier, porventura achará fé na terra. Eu não digo uma fé, mas Jesus estava falando acerca da verdadeira fé. Esse questionamento deve ser feito no seu coração. Será que quando Jesus vier você vai estar preparado? Será que se Jesus voltasse por esta manhã, nesse momento, estaria preparado? Será que você está preparado para se encontrar com Deus? A Bíblia, ela fala: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se a Bíblia fala que tem que se preparar para se encontrar com Deus, isso significa que de qualquer maneira que o homem está, não está bom para Deus. Se a Bíblia fala que é para se preparar para encontrar com Deus, significa que Deus não quer só coração. Significa que somente ter uma religião não está bom. Mas é necessário o homem se despojar, abandonar o pecado. É necessário o homem viver uma vida reta e aprovada diante de Deus. Ou seja, uma vida de acordo com a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é a regra de fé de todo o cristão, de todos os que crê em Cristo Jesus. A Bíblia, não é somente um livro, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a regra de fé, a qual todo cristão, seguindo, alcançará Jesus Cristo. Por isso que nossa fé não pode ser de acordo com tradição. Por isso que a nossa fé não pode ser baseada em tradições. A Bíblia diz que não fomos resgatados por vãs tradições, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, não vai ser com tradições que nós vamos alcançar a salvação. Porque Jesus não deixou tradição, Jesus deixou ensinamento. E Jesus falou: os meus ensinamentos não são pesados. E os ensinamentos de Jesus verdadeiramente não são difíceis e pesados para seguir. Se o Senhor Jesus, Ele diz para o homem não prostituir, é porque é possível. Se o Senhor Jesus, Ele diz que o coração, ele é o tesouro, ele é o baú. A palavra do Senhor diz que do teu coração procede o bem e o mal. A palavra de Deus diz: onde tiver o teu coração, estará o seu tesouro. Significa, se o coração está em Deus, certamente em Deus você persevera. Mas se o seu coração está nas demais coisas do pecado, do mundo, na iniquidade, na bebedeira, idolatrias, homossexualidade, certamente você está separado de Deus e precisa se voltar para o reto caminho. Nós não fomos resgatados por religião,
Muito pelo contrário, não foi contradição que nós aprendemos quem é Jesus. Nós fomos ensinados pelo próprio Cristo através de sua palavra. Na palavra do Senhor Jesus não tem procissões. A Bíblia diz que aqueles que levam suas imagens de escultura em procissões ficarão confusos. Confundidos são aqueles que confiam nas imagens de escultura, aqueles que levam em procissão suas imagens de escultura. A Bíblia diz que ficarão confundidos. E realmente o povo está confuso, indo para o inferno, achando que está indo para o céu, adorando e dizendo que estão venerando. Mas Paulo entrou na cidade da Diana dos Efésios, e eles também diziam que veneravam. Eles diziam que veneravam a imagem da Diana dos Efésios. Assim como o povo hoje venera a imagem Aparecida de Maria, de José, assim era nos tempos antigos, estavam idolatrando. A idolatria, amado, é um pecado terrível diante de Deus. Tanto como o homicídio, a idolatria, ela tem a sua gravidade. A Bíblia fala, não dobrará o seu joelho diante de uma imagem de escultura, ainda que ela seja semelhança de Deus, ainda que ela seja semelhança do que há na terra, ainda que seja semelhança do que há nas águas de Iemanjá, não façam e nem dobrem seus joelhos diante de uma imagem de escultura. A palavra de Deus, ela diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, somente a Deus deve o homem dobrar o seu joelho. A palavra do Senhor diz, quando você entrar no seu quarto, ora ao Pai, a quem você está orando, é a rainha do céu, ela não pode te ouvir, mas o Pai que está no céu, Ele te ouvirá. A Bíblia diz o Pai, Ele te ouvirá. Não é José, não é João, e nenhum dos outros centenares de santos, mas é o próprio Deus, o próprio Pai, a quem você tem orado, meu amado ouvinte. Busque ao Senhor de todo o teu coração, busque ao Senhor de todo o teu entendimento, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. A palavra do Senhor diz que quando Jesus Ele vier, Ele juntará em todos os cantos da terra os seus escolhidos. Quando Jesus Cristo vier nas nuvens no céu, os inimigos de Deus, os adoradores de imagens, os adoradores de futebol, os idólatras, os feiticeiros que acendem vela para os mortos, os que gostam de fazer simpatias com sal grosso, esses são inimigos de Deus, são feiticeiros, serão lançados no fogo do tormento, porque o Senhor, Ele não tem parte, Ele não tem parte com a iniquidade, Ele não tem parte com o culto aos mortos. Festas juninas são festas pagãs que tem parte com o culto aos mortos, uma veneração, uma idolatria aos que já estão mortos. Isso é uma verdadeira desonra para com Deus. As pessoas, elas fazem uma fogueira e ficam ao redor daquela fogueira, mal sabendo que aquilo é um culto de tradição pagã, é um culto de tradição que venera os mortos, que venera os espíritos de pessoas mortas. Mas a palavra do Senhor, ela repudia isso. A palavra de Deus, ela repudia aqueles que consultam os mortos. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7 que os mortos não podem te ouvir. A palavra do Senhor diz que a sua memória está em esquecimento. A palavra do Senhor diz que eles não têm participação neste século. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, Ele sempre repudia que as pessoas venham consultar os espíritos de mortos e fazer procissão para os mortos, e acendem vela para os mortos, fazem fogueiras, fazem oferendas e levantam imagens de escultura. Tudo isso é paganismo, tudo isso é idolatria, trazendo feitiçaria. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou não com tradições religiosas, mas com teu precioso sangue, uma fé simbólica. A fé, ela veio para ouvir a palavra de Deus. A fé não é um dom de todos. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Mas o que nós conhecemos como fé hoje tem que ter imagens simbólicas, tem que ter ritos de imagens e etc. Só que, porém, a verdadeira fé não está vinculada com tradições de procissões,
com pinturas, com fogueiras, com comilanças, com festas. A verdadeira fé ela não está vinculada com isso. Mas a Bíblia diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E se nós tão somente esperamos no Senhor, nós somos bem-aventurados, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que lavam, aqueles que ouvem e guardam as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo ela é mais antiga do que qualquer religião. Qualquer religião veio depois. Qualquer religião veio depois da palavra. O Senhor Jesus Cristo ele é o verbo de Deus, ou seja, ele é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele é antes de catolicismo, de religião espírita, evangélica. O Senhor Jesus Cristo ele é o firme fundamento, ele é o caminho único, não tem outro caminho. Ainda que você diga, eu sei que ele é o caminho, mas se você permanece em uma religião, você permanece rejeitando a Cristo, porque o Senhor não está em uma religião, o Senhor não mandou ninguém seguir uma religião, o Senhor Jesus não estabeleceu uma religião mundial. O Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é o intercessor, ele é o bispo das almas, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus conosco, o Emmanuel, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o grande eu sou. Esse é Jesus Cristo, o único santo verdadeiro, chamado Jesus Cristo. É o único que está intercedendo junto de Deus Pai, o único que deve ser adorado, o Senhor Jesus Cristo. E ele não mandou fazer uma imagem dele, nem tampouco comprar uma imagem dele, porque o Senhor ele é Espírito. E Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e verdade. Deus está em busca de adoradores que adoram o Pai. Chega de tanta idolatria, chega de culto aos mortos, chega de acender vela para os mortos, chega de procissões com imagem de escultura, chega de tanta feitiçaria e idolatria, aonde levam a imagem de escultura para as ruas. Isso é rito pagão, isso é tradição maligna, isso é idolatria. O povo está perecendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Errais não conhecendo as escrituras sagradas, nem tampouco o poder de Deus. O povo está errado, com a Bíblia na mão. A Bíblia, o maior conhecimento, o único conhecimento que nos leva para Deus. E esse conhecimento o povo tem trocado por novelas, filmes, futebol, tradições, religião, os prazeres do pecado, a palavra de Deus. O homem tem deixado ela de canto, tem negociado o verdadeiro conhecimento que é a palavra de Deus pelas demais coisas. A televisão está cegando o entendimento das pessoas, elas já não têm mais interesse na palavra de Deus. O que elas querem de Deus é só as bênçãos. O que as pessoas querem de Deus é só as curas. O que as pessoas querem de Deus é só as conquistas, livramentos, curas e etc. Mas não querem ter uma fidelidade para com Deus em seus caminhos, de fugir do pecado, de não praticar bebedeira, de não praticar prostituição, imoralidade e etc. Querem Deus e o pecado. Certamente o pecado separa o homem da presença de Deus. Por isso não é possível o homem permanecer em seus maus caminhos, se embebedando e prostituindo, e assim mesmo ter Deus em seu coração. Mentira de quem diz que tem Deus no coração, mas é o homem adúltero. Mentiroso é aquele que diz que tem Deus no coração, mas é um cachaceiro. Está mentindo para si mesmo. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele há de julgar a todos segundo as suas obras. Esteja preparado, meu irmão. Queira você estar preparado para se encontrar com Deus. Queira você estar preparado, porque antes do soar da trombeta você pode descer a sepultura. Para onde irá a tua alma? A quem a tua alma está reservada? Antes do fechar de olhos, meu irmão, antes do teu fogo de vida ser cortado, que a tua alma esteja segura em Jesus Cristo, que os seus caminhos estejam no Senhor. Você já parou para pensar, se te pedir a tua alma esta noite, a quem a tua alma estará reservada?
Você já parou para pensar qual lugar a tua alma vai ocupar na eternidade? O céu ou o inferno? Você já fez essa reflexão? Para onde está indo a tua alma? Porque a palavra do Senhor diz que o corpo tornará o pó da terra, o espírito de vida vai tornar para Deus. Mas para onde irá a tua alma se pedir a tua alma ainda esta noite, ainda nesta manhã, ainda neste momento? A quem você tem reservado a tua alma, meu amigo? Não perca o seu tempo. A palavra de Deus diz que nós temos duas escolhas: é vida ou morte, é salvação ou condenação. Faça a tua escolha enquanto há tempo. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Não existe um lugar chamado purgatório. Não vai existir um lugar para expurgar seus pecados, para te purificar de qualquer mal. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe nenhum lugar para expurgar os pecados. Por isso, meu amigo, se você morrer hoje no pecado, certamente você vai ser abatido ao mais profundo inferno. Se você perecer hoje, descer a sepultura em qualquer pecado, amado, vai perecer no inferno, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Jesus Cristo não criou o purgatório. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que talvez, de acordo com a tradição da sua religião, você vai acreditar que verdadeiramente existe um lugar chamado purgatório e que vai expurgar os seus pecados. Só que isso não é verdade. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Mais do que felizes aqueles cujos quais seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós temos uma vida abundante. Sabemos que se no Filho de Deus, em Jesus, nós permanecemos, nós temos a salvação. Por isso não negocia a tua salvação pelo prazer que há no pecado. Não negocia a tua salvação pelo prazer que há nas orgias, nas bebedeiras, nas idolatrias. O Senhor Jesus, Ele vai trazer a juízo todas as obras do homem, quer sejam boas ou quer sejam más, todos seremos julgados pelo Senhor. Por isso se arrependam, busca o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, pois o Senhor Ele vem. Jesus Cristo está às portas. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, cearei com ele e farei morada. Você pode ser o templo de Deus, você pode ser a casa, a morada de Deus. O seu corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor nos ensina. O seu corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que destrui o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. Aquele que destrói o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. O pecado é o maior destruidor do templo de Deus, que é o seu corpo. Onde com a prostituição o mundo tem destruído o templo de Deus. Aonde com a bebedeira, feitiçaria, culto aos mortos, acendem vela no pé de uma imagem de escultura, nos túmulos dos mortos. O homem está destruindo o templo de Deus, com a idolatria, com a feitiçaria. Mas o Senhor há de julgar os vivos e os mortos. O Senhor, Ele há de trazer juízo. Por isso, se arrependam, se convertam e tornem-se para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é benigno e misericordioso em perdoar. Glória a Deus.
a Deus. Isso aí, irmãos. Acabou a bateria aqui do amplificador de voz. Esse amplificador é muito bom, irmãos. E olha que esse aqui eu paguei R$30 nele. Foi um dos mais baratos que eu achei no mercado. Existem amplificadores aí de voz muito melhor do que esse, com dobro e triplo de potência desse aqui. Esse aqui é 5 watts. Tem uns de 8, outros de 10, outros de 15, outros de 12. Esses aí são muito mais fortes. Esses caixinhos aqui é fácil de encontrar, irmãos. Megafone amplificador. É o mesmo que os professores usam em sala de aula, palestrante usa. E na rua, irmãos, as pessoas ouvem bem. É alto. Ainda não é tão forte igual o megafone mesmo, tá? Não, mas aqui, graças a Deus, eu também creio que com a força de Deus, né, com a graça do Senhor, o poder de Deus, a palavra do Senhor alcançou ainda mais. Então é isso, acabou aqui a bateria, né, da caixinha. E é isso, irmãos, vamos seguir avante. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, porque quando o Senhor Jesus rasgar esses céus, irmãos, as almas vão prestar conta. Nós vamos ter um juízo a prestar diante de Deus. Deus vai cobrar as almas, o sangue das almas inocentes que desceram à nossa volta. O Senhor, Ele não nos tira das trevas em vão. Ele nos tira das trevas para sermos luz. Quando Jesus chama os discípulos, olha o que Jesus fala para os discípulos. Ele fala, olha, tudo que vocês ouviram dentro dos gabinetes, agora subam nos telhados. E apregou a todos os ouvidos. Tudo que vocês ouviram agora nós ouvimos dentro dos gabinetes, nas salas, mas agora nós vamos pregar em cima dos telhados, nós vamos expor a palavra para todos ouvir, para o máximo de pessoas ouvir. E há pessoas que dizem que isso aqui é farisaísmo, vai ficar na esquina, para se aparecer. Isso aqui não é para se aparecer nunca, irmãos. Não é para se aparecer nunca, irmãos. É para salvar almas. Assim como eu também, irmãos, fui alcançado de alguma maneira, ouvindo uma pregação dentro de um templo, e depois fui moldado ouvindo uma pregação de rua. O Senhor vai fazer o mesmo na vida dos outros. Assim como o Senhor alcançou minha alma através de uma pregação de rua, irmãos, eu fui moldado. Eu era um crente morto, espiritual, achava que tinha Deus. Hoje eu estou, pela misericórdia do Senhor, lutando, né, na santificação, e permaneço nos caminhos do Senhor por praticamente 6 a 7 anos. E assim vamos, irmão. Então isso aqui não é... Sabe o que é, irmãos? As pessoas distorcem a palavra de Deus para o seu próprio entendimento. Como fala em 2 Pedro 3, os indoutos, inconstantes, distorcem as mesmas escrituras para a sua própria perdição, sabendo que há pontos difíceis de se entender. Então há pontos difíceis de entender na Bíblia, e eles pegam esses pontos difíceis na Bíblia, que eles mesmos não compreendem, e distorcem o que está escrito. Como eles são indoutos, incautos, pessoas leigas na fé, pessoas que não têm, né, entendimento espiritual, discernimento espiritual, distorcem. Então o discernimento é algo muito importante que nós temos que buscar. Falta muito discernimento nos dias de hoje. O que está faltando hoje, mais falta hoje, é esse dom, discernimento de espíritos. Nós precisamos discernir bem as coisas, irmãos. Entendeu? Então, tem pessoas que pegam lá aqueles versículos que Jesus fala lá, se eu não me engano, em Mateus 6, que não era para fazer como os fariseus, que ficavam orando. Eles oravam, não pregavam. Ficavam orando nas esquinas para serem vistos, para serem reconhecidos, para ter a glória dos homens. Olha o grande homem de Deus, olha lá o sacerdote de Deus, olha lá o grande mestre da lei. Por isso eles oravam nas esquinas. Eles queriam parecer ser espirituais, mas eles estavam sendo carnais. Eles oravam, não pregavam. Mas certamente se alguém pregar na esquina para se aparecer,
ele tá deixando a glória de Deus e trazendo a glória para si mesmo, né? Tá mudando a verdade de Deus e mentira e tá desonrando a Deus, trazendo a glória para si mesmo. Então, irmãos, não confunda as coisas. Quem geralmente ensina isso, irmãos, que não pode pregar na rua, é a congregação cristã. A congregação cristã está levando muitas pessoas para o inferno pela falta do zelo que tem com a palavra de Deus. Eles não deixam ninguém ler a Bíblia, dizem que não pode estudar a Bíblia, porque isso eles usam lá que aqueles que muito estudam, né? Lá em Daniel, não há limite para se escrever livros. Muito estudar é enfado da carne. A Bíblia está falando de livros, mas quanto à Escritura, Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque são nelas que vocês encontram a vida e são elas que de mim testificam, tá? Então, quanto às Escrituras, ela tem que ser examinada, tá bom, congregação cristã? Vocês estão distorcendo a Bíblia falando que não pode pregar nas ruas, porque vocês não têm discernimento mais de Deus. A pessoa deixou o zelo da palavra de Deus, ela perde o discernimento de Deus. Aí não adianta ter revelações, não adianta ter visões, se não tem discernimento. Essas visões podem ser do diabo, vocês vão falar que é de Deus. Essas revelações vão ser de Satanás, vocês vão falar que é de Deus, né? E ficam aí se levantando contra a obra tão maravilhosa que o Senhor levantou na terra para despertar o povo e trazer o povo à conversão e arrependimento, né? Vocês são fariseus, vocês só ficam naquele tempo e vocês não vão para o céu de tanta hipocrisia, né? E não deixam ninguém entrar, porque vocês fecham a chave do conhecimento, né? Que é a Bíblia, que é a palavra. Vocês tiram a chave do conhecimento e eles não vão conhecer nunca a Deus da forma que a Bíblia diz, porque vocês pregam contra examinar as Escrituras e pregam contra evangelizar nas ruas. Eu sei que há algumas congregações que fazem evangelismo, mas da sua forma, né? E proíbem alguns de pregar como nós pregamos aqui, né? Mas o Senhor vai prestar conta com todos, tá? O Senhor diz: tudo que vocês ouviram de cima dos telhados, ou melhor, de dentro do gabinete, suba agora nos telhados e anuncia. Então tem que ser pregado a toda criatura, né? Porque quando se fala de subir no telhado, está falando de algo no sentido de pregar para todos ouvir, ou seja, chamar atenção. Já parou para pensar alguém em cima do telhado pregando? A voz ela vai longe, você vai chamar atenção, consequentemente por aquela loucura, algumas pessoas vão ser alcançadas. Jesus falou que aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. Vamos avante, igreja, avante. Vamos buscar em Deus discernimento, espírito de discernimento. E só o Senhor para nos dar discernimento da sua palavra. Só o Senhor para poder nos ajudar a entender a palavra da forma que ela é. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.